Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o pastor Edvan Souza e estamos aqui em mais um Liderando com Sabedoria, hoje domingo, e estamos começando, um novo estudo sobre as 3 fases da vida de Noé. Amém? Nós começamos o nosso programa Liderando com a Sabedoria falando sobre as 3 fases da vida de Adão, E agora vamos estar iniciando falando sobre as 3 fases da vida de Noé, que será dividido em 3 domingos, tá bom? Então, seja bem-vindo ao nosso canal, aproveita, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações e não esqueça de compartilhar essa mensagem, esse vídeo, para estar abençoando outras pessoas, tá bom? Sejam todos bem-vindos, estejam orando por nós, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Nosso muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês que tem nos acompanhado e tem orado por nós. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 28 e 29, que nos fala assim: E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Olha só, meus irmãos, a gente vê aqui essa história, o pai de Noé, Lameque, ele já pronunciando sobre a vida de Noé. Esse nos consolará, vai nos consolar de todo o mal que veio sobre nós, porque Deus amaldiçoou a terra. Ou seja, por que Deus amaldiçoou a terra? Por causa do pecado de Adão com Eva lá no jardim. Então a terra agora, meus irmãos, estava maldita, Então agora Lameque, ele ministra sobre o seu filho. Então, coisa boa, irmãos, a nós pais, eu sempre tenho ensinado isso no provérbio do dia, tenho falado isso, acerca do poder da palavra, principalmente dos pais, quando liberam uma palavra, sobre os filhos. E Lameque ali, ele ministra uma palavra sobre a vida de Noé, e aquilo que ele ministrou, irmãos, Deus trouxe a existência para a vida de Noé. Então, meus irmãos, nós estamos também vivendo esse período difícil, Esse período de maldade, esse período que cada dia a terra ela vai sofrendo as consequências do pecado do homem, da desobediência, e nós estamos vivendo esses dias, mas nós temos o Espírito Santo do nosso Deus, onde o próprio Senhor Jesus Cristo falou que não deixaria o órfão, que ia enviar o Consolador, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então nós temos o Senhor sobre nossa vida. Você pode clamar aí aonde você está, clamar pela sua casa, clamar pela sua família, fazer como Lameque, ministrar na vida dos seus filhos. O meu filho vai fazer a diferença nessa geração, no colégio, na faculdade, no trabalho, aonde quer que esteja. Então nós temos que ministrar a bênção do Senhor sobre os nossos filhos, assim como Lameque ministrou sobre a vida do seu filho Noé. Aleluia. Porque a terra, meus irmãos, estava, agora corrompida. Glória a Deus. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, porque por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, irmãos, o pecado ele traz isso. O pecado ele traz destruições, o pecado ele traz maldição. Mas no momento em que o homem tem um encontro com Deus, essas maldições vão embora, porque está escrito na palavra do Senhor: quem está em Cristo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nova criatura é. É nova criatura, irmão. A mente, os pensamentos, as ações. Aí o versículo diz: as coisas velhas passaram, e eis que tudo no plural, tudo se fez novo. Então o ano está terminando, estamos prestes a iniciar 2025. Que você que esteja, quem sabe, assistindo nesse momento esse vídeo, se encontra aí afastado, se encontra derrotado, devido às frustrações dos seus atos, dos seus pecados, e você agora está aí colhendo os resultados. O Senhor te convida como voz de misericórdia para você retornar à casa do Pai, para você se arrepender,
e começar tudo novo na sua vida, iniciar um novo ano com a mente renovada, com o perdão do Senhor, com um arrependimento sincero no seu coração e começar um novo projeto, uma nova história para a sua vida. Amém? Deus, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Então eu quero acompanhar aqui com vocês, vamos falar rapidinho sobre 3 pontos, meus irmãos. É muita coisa, né? Eu sei que alguém poderia fazer de maneira diferente, mas aqui é com simplicidade e a gente está aqui de acordo com aquilo que Deus nos capacitar para estar abençoando muitas pessoas. Amém? As 3 fases da vida de Noé. Deus salva Noé e sua família do dilúvio, é o que nós vamos estar falando nessa primeira fase, tá bom? Sobre a salvação, você tem se preocupado com a sua família, em salvar sua família? Ou você tem se preocupado apenas, em granjear dinheiro, apenas com material, e muitas vezes tem se esquecido da sua família? Não adianta, irmão, ir bem financeiramente na empresa, no trabalho, e estar perdendo sua família, seus filhos. Então aprenda, aprenda com esse primeiro programa de hoje, a investir na sua família. Amém? Noé investiu na sua família. Noé trouxe a sua família para perto dele. E isso é importante. Vamos estar lendo aqui em Gênesis capítulo 6 e o versículo 9. Vamos falar sobre Noé andava com Deus. Sobre esse primeiro ponto, Noé andava com Deus em meio ao mundo corrompido. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Nos fala assim a palavra do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo. Então a própria palavra do Senhor diz, irmãos, que Noé era um varão justo. Estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo. É possível, meus irmãos, fazer a diferença, em meio ao mundo corrompido, nós estarmos fazendo a diferença. Noé, ele andava com Deus. Noé era uma pessoa justa diante de um mundo tão corrompido, a qual estava vivendo. Então é isso que nós, como líderes, da nossa família, temos que ser para os nossos filhos, para que eles possam olhar para nós e possam ver que o pai é uma pessoa justa, que a mãe é uma pessoa justa, e que eles também vão querer seguir esse exemplo. Quando a palavra do Senhor diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Esse ensina, irmão, ele vem logo com o nosso testemunho. Não é apenas palavras que vai fazer a diferença para os nossos filhos, porque Noé, ele foi exemplo, para os seus filhos, exemplo de uma pessoa justa, exemplo de uma pessoa que fazia as coisas com sinceridade. Então é isso que Deus quer de nós, no mundo a qual estamos vivenciando, sermos sal e luz. Então Noé, ele ouve a voz do Senhor. Por quê? Porque Noé andava com Deus. Você tem andado com Deus? Você tem andado com o Senhor? Deus quer que venhamos ter uma comunhão com Ele, um particular com Ele. Isso é muito importante. Aleluia. Andar com Deus, conhecer Deus, ter uma intimidade, uma comunhão com Deus. Isso é muito importante. Noé também, meus irmãos, ele era justo. Noé, ele era uma pessoa justa. Noé andava com Deus. Versículo de número 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por que ele achou graça diante dos olhos do Senhor? Porque ele fez a diferença. A Bíblia está falando que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus nos observa. Você vê na história, meus irmãos, de Jó, que Deus observava Jó. O Senhor fala para o inimigo, tu vem de onde, Satanás? De passear na terra, de rodear a terra e passear por ela. Tu viste o meu servo Jó, homem íntegro, sincero, temente a mim e que se desvia do mal? Então, Deus estava falando das características de Jó para Satanás. Por quê? Porque Deus observaste
observava, a vida de Jó, como também o inimigo observava. Então, meus irmãos, o inimigo de nossas almas também, ele nos conhece, né? Ele sabe quem você é na igreja e quem você é fora da igreja. Quem você é em casa e quem você é fora de casa. Então, meus irmãos, e Deus, né, ele vê todas as coisas. Então, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, Noé andava com Deus. Nós vamos agora falar aqui sobre o segundo ponto. Noé era reto diante de Deus e dos homens. Noé era reto. Então, meus irmãos, ser uma pessoa reta é ser uma pessoa que não se desvia da verdade. Uma pessoa que tem objetivo, né? Uma pessoa que não vive apenas de emoção, né? Nós temos que ser constantes. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Nós temos que ser firmes, irmãos, e ser constante. Não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas ser objetivo. Você colocar no seu coração como Daniel. Daniel propôs no coração não se contaminar com o maná do rei. Então você precisa também colocar no seu coração: eu vou fazer a diferença, não importa quem está se corrompendo, não importa quem caiu, não importa, irmão. Olhe somente para o Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: se eu, Paulo, vim aqui e trazer outro evangelho, seja anátema, maldito. Então, nós precisamos ser constantes na palavra do Senhor. Seja constante com a sua família. Eduque sua casa nos caminhos do Senhor. Faça a diferença. Ensine para os seus filhos a fazer a diferença no colégio, né? A termos cuidado com o pecado que está tão perto, irmão. Ensina a seus filhos a como usufruir das redes sociais, a vigiar, a ter cuidado, porque o inimigo tem destruído, tem encontrado espaços em muitas famílias e tem destruído, irmão, tem feito muitas destruições através da internet. Então tenha cuidado, procure sempre acompanhar seus filhos, o que eles estão vendo, isso é muito importante, a dialogar, a conversar. Há pais que não conversam mais com os filhos, não ensina, não tem mais tempo para ensinar os filhos, para doutrinar, para corrigir. Acha que amar é só no dia do aniversário comprar um presente caro e dar para o filho. Isso faz parte, mas o amor verdadeiro é disciplinar, é trazer os seus filhos para perto de você. Sabe? Quando você pega um arco, você vai atirar a flecha, você pega o arco aqui, você puxa a flecha para perto de você. Puxe os seus filhos para perto de você e depois eles vão ter um alvo para você atirar e ser objetivo. Aleluia. Então, meus irmãos, Noé fez a diferença em um mundo corrompido. Por isso Deus se revelou a Noé. A misericórdia de Deus. Mas tudo começa quando Lameque, seu pai, ele libera uma palavra sobre seu filho. Então aproveita nesse momento para liberar uma palavra sobre seu casamento, sobre sua esposa, sobre o teu marido, sobre seus filhos principalmente. Libere uma palavra de vitória e Deus vai fazer a diferença. Estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aqui, meus irmãos, começa, já a família de Noé. Noé, ele tem aqui aproximadamente 500 anos de idade, quando Deus se revela a ele, E agora ele está com seus filhos. Ele está agora com uma grande responsabilidade de liderar a sua família em meio ao mundo de corrupção. É importante, irmãos, nós como pai, liderar nossos filhos, mas trazendo eles para perto de nós, Então, acompanhe seus filhos, dialogue com seus filhos sobre o que Deus tem para nós, sobre o amor do nosso Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que enviou o seu Filho e que deu a vida por nós em seu sacrifício, entregando sua própria vida, onde a palavra do Senhor diz: porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, que deu a vida por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos vão perecer porque negligenciaram Jesus Cristo, a salvação. Mas aqueles que receberam o Senhor, esses serão salvos. Então salve sua família. A porta hoje é Jesus Cristo. Então essa, meus irmãos, tá bom? Foi nosso primeiro programa, né? A primeira fase da vida de Noé, tá bom? E no próximo domingo nós vamos entrar mais dentro do conteúdo e vamos falar sobre a segunda fase da vida de Noé. Que Deus possa abençoar você e vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui aprendendo mais a Tua Palavra. Senhor, nos ajuda, meu Pai, a fazermos a diferença, que viemos fazer como Noé, meu Pai, que viemos, meu Pai Celestial, andar com o Senhor, que viemos fazer como Lameque, meu Pai, que ministrou, meu Pai, a bênção, Senhor, sobre seu filho. Eu quero ministrar bênção sobre meus filhos, sobre a vida do Edvando, do Ednardo, do Eduardo. O Senhor venha usar meus filhos nessa geração. O Senhor venha usar, Pai, a minha vida, a minha esposa, a minha casa, Senhor, como Tu usaste a Noé. Que nós venhamos, meu Pai, fugir, meu Pai, daquilo que é pecado, daquilo que é mal. Que venhamos trilhar no caminho da obediência. Que venhamos ser perseverantes, meu Pai, em seguir os Teus caminhos, em seguir a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em tudo. Dá-nos visão espiritual, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento da Tua palavra e nos guarda de todo mal, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós somos gratos por tudo. Amém. E graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito do nosso Deus repouse sobre nossa casa, nossa família, nos guardando e nos livrando de todo mal, agora e para todo sempre. Quem tem essa fé no Senhor Jesus Cristo recebe, diga amém. Que Deus te abençoe e até domingo em mais um Liderando com Sabedoria.